Olá, pessoal. Estou aqui de volta, conforme prometido, fazendo a parte 2 do nosso vídeo, da disciplina de contabilidade aplicada ao setor público, e eu, professora Diana Vaz de Lima, do Departamento de Ciências Contábeis Atuariais da UNB, falei que voltava aqui para a gente completar, já que na primeira parte a gente deu uma ênfase muito orçamentária e acabou que o vídeo ficou grande e eu decidi fazer a segunda parte, né? Então, nessa nova sessão agora que a gente vai trabalhar, eu queria falar um pouquinho da experiência dos exames anteriores, para vocês verem que muita coisa vai mudando, principalmente na área de setor público, que está aí passando pelo processo de convergência. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma janela envolvendo os 3 últimos exames, né? Então, só aqui eu fiz até esse resumo, né? O curso de Ciências Contábeis, ele faz parte de um dos 3 ciclos avaliativos do ENAD. Então, a gente teve o primeiro ciclo, que foi 2006, 2009, 12, 15, 18, o segundo em 2022, e agora a gente entrou no terceiro ciclo. E aí, olhando as provas a partir de 2015, eu trouxe 2015 só para vocês verem como a coisa evoluiu, as questões que caíam, elas traziam normas que já foram revogadas. Então, assim, não existe mais NBCASP, não existe mais esse NBCT 16.1. A gente tem NBCT SP, que são a tradução das IPSAS, conforme eu vou comentar daqui a pouco. Ou seja, 2015, nada do que caiu de contabilidade pública vale a pena você revisar, porque mudou essas normas, mudou esses conceitos. Quando a gente vem para o ENAD de 2018, fazendo aqui a leitura da questão, então, ele fala aqui do processo de convergência, da importância, então, perde um pouco de tempo aqui falando não acrescenta muito no que vai ser perguntado, e o que tem a ver com o que você tem que analisar vem numa questão de múltipla escolha, fazendo o seguinte, olha, considerando a convergência da referida norma, que são das normas brasileiras, as normas internacionais, avalia as informações a seguir. Então, essa é uma questão que eu já avaliei previamente como mal elaborada. Então, cabia um monte de recursos, provavelmente entraram com um monte de recursos, para vocês terem uma ideia, foi a única questão que caiu de contabilidade pública no ENAD 2018, e ela foi anulada. Então, o que ela traz? Por ser um ramo da ciência contábil, a contabilidade do setor público aplica os princípios fundamentais às normas vigentes. Então, foi mais ou menos nessa época que o Conselho Federal de Contabilidade revogou os princípios de contabilidade. Então, assim, se essa era uma questão que tinha uma probabilidade de ser a resposta certa, ou compor a resposta certa, ela ficou prejudicada porque, fundamentalmente, os princípios sempre vão existir, mas do ponto de vista normativo, eles foram, as normas dos princípios foram revogadas, né? Outra de acordo com a CASP, são objetos da contabilidade pública o patrimônio, o orçamento, os atos, tal. Também está errada, porque a gente vê que o objeto é o patrimônio público. Então, essas outros extensores fazem parte ali da geração de informação, mas não são objetos, também está errada. No terceiro, ele fala que o campo da CASP abrange as entidades que acompanham a administração direta e indireta. Não está errado, está certo, mas além dela tem as fundações, né? Se bem que a fundação e a autarquia estão dentro ali no campo da indireta, mas hoje a gente tem outros arranjos institucionais, por exemplo, os órgãos de classe, né, que são os conselhos, então, assim, as entidades, a gente vê o SEBRAE, os serviços autônomos, né, eles também estão no campo de aplicação, e aí ficaria incompleta essa questão. E ele fala que a função social da contabilidade deve refletir o ciclo da administração pública centralizada, em nenhum lugar fala isso da norma. Então, no conjunto, antes de ver o gabarito, eu falei, olha, aqui caberia recurso, porque está confuso, mistura alguns conceitos e tudo mais, ou está incompleto. E, de fato, a questão foi anulada, como eu falei para vocês, né? E em 2022, a questão foi um pouco melhor. Então, veja bem, de novo, gasto um tempinho ali fazendo um preâmbulo ali, falando do objetivo da contabilidade, mas o que interessa vem na sequência. Considere que uma entidade do setor público cuja previsão de arrecadação de impostos foi de 2 milhões e obteve o seguinte resultado. Então, basicamente, ele está falando das etapas da receita. Você lembra que a gente falou na parte 1? A etapa da previsão, que é a estimativa de arrecadação, nesse caso aqui é 2 milhões. A etapa do lançamento, ou seja, quando o governo reconhece quem deve e quanto deve,
e aí ele lança o boleto para cobrança, que é a fase do lançamento, aquele valor de 1,5 milhão. A arrecadação, quando o contribuinte vai e paga esse boleto no banco, que neste exemplo está 1 milhão, e o recolhimento, quando o banco recolhe a conta do Tesouro Nacional, ou seja, aí seria o regime de caixa, né, quando o dinheiro efetivamente entra nas contas do governo, que é de 500 mil. Mas veja que ele fala que no contexto ele quer saber o montante da VPA, e VPA é aquele reconhecimento do direito a receber que vai ter um impacto no resultado, no momento da competência. Então, a resposta correta seria no momento do lançamento, 1,5 milhão, que é no momento do lançamento que eu reconheço a variação patrimonial aumentativa. Então, a resposta correta seria a letra C, 1,5 milhão. Então, isso aqui é o que caiu, não é muita coisa, e aí eu até entendo que talvez não tenham muitos especialistas ajudando a elaborar essas provas, mas é importante você ter em perspectiva, que a gente nunca sabe, né? Pode ser que agora, em 2025, venham muito mais questões exigindo muito mais coisas de vocês, né? Então, assim, dando continuidade ao que a gente já tinha falado lá na parte 1, a gente entra aqui na parte 2 falando do processo de convergência aos padrões internacionais. Então, no livro que a gente adota em sala de aula, a gente conta toda essa historinha, né, desse movimento que foi feito na área pública, na área privada, para a gente se adequar aos padrões internacionais. E a grande novidade é que esses padrões trazem uma visão de patrimonial, ou seja, eu deixo de ter o foco ali só na execução do orçamento, mas também para acompanhar a evolução do patrimônio público. E aí, no livro que eu dou em sala de aula, eu entro no capítulo 2 falando do processo, justamente do processo de convergência aos padrões internacionais. Então, aí eu explico como é que a gente adaptou essa visão orçamentária, esse padrão orçamentário que foi adotado no Brasil desde a Lei 4.320, com os novos padrões internacionais. E aí explico um pouquinho do processo de convergência, ele é conduzido pelo Conselho Federal de Contabilidade, que tem um comitê permanente, que acaba estudando as IPSAs e adequando as IPSAs ao ambiente, ao arcabouço legal normativo brasileiro, né? E aí, nesse capítulo que a gente fala do processo de convergência, a gente reforça o patrimônio público como objeto da contabilidade, reforça os fundamentos normativos da contabilidade pública, que continuam sendo a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Manual de Contabilidade do Tesouro Nacional, que já está em sua 11ª edição, e, naturalmente, as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que é a tradução das IPSAs, né? É uma mudança importante, um conceito importante, talvez o mais difícil do processo de convergência, é entender que ele trouxe para o ambiente do setor público o regime contábil por competência, né? Então, na prática, a gente pode até não estar conseguindo fazer muita coisa, mas os concursos, essas provas todas acabam discutindo isso, e é muito importante que vocês entendam, né? Então, o regime orçamentário, ele está previsto lá na Lei 4.320, e ele define que você tem que reconhecer a receita pública e a despesa pública ali com base no artigo 35, receita no momento da arrecadação e despesa no momento do empenho. Então, o artigo 35, ele traz isso expressamente, né? Então, a gente adotou no Brasil um regime orçamentário diferenciado, onde as receitas, como eu falei, são aqui, ó, reconhecidas no momento da arrecadação e as despesas no momento do empenho, quando há o compromisso do Estado entregar o bem ou serviço. Mas a gente aprendeu que isso é bem diferente do conceito da teoria da contabilidade, que para a teoria da contabilidade, eu considero receita e despesa o que impacta positivamente ou negativamente o resultado do exercício. E para fazer distinção desse reconhecimento da competência e do regime orçamentário, então a gente criou as denominações de VPA e VPD. Então, veja bem, a receita orçamentária, ela é reconhecida orçamentariamente falando, no momento da arrecadação, e a despesa no momento do empenho, isso dentro da natureza de informação orçamentária que a gente vai ver daqui a pouco, ou seja, com a visão orçamentária. E quando essa receita
orçamentária e despesa orçamentária impactar o resultado, a gente vai chamar de VPA e VPD. Por quê? Porque o que vai para o resultado, do ponto de vista da competência, é o que efetivamente afeta o resultado. Então, esse é um dos conceitos que talvez sejam um pouco mais difíceis de vocês assimilarem, talvez tenha que dar mais uma olhadinha ali no livro, para entender, para relembrar o que foi discutido em sala de aula. E aí, o que vale aqui também? É vocês saberem, então, que, eventualmente, se cair alguma norma chamada NBCASP, ou se remeter às NBCT, sem ter o SP do lado, eles estão falando de padrões que já foram revogados, que merecem ali vocês entrarem com recurso. Mas se estiver falando das normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, NBCT-SP, já são as traduções das IPSAS. E aí todas as que foram traduzidas pelo Comitê Permanente do Conselho Federal de Contabilidade, está no site do Conselho, está valendo, tá? Eu acho difícil eles entrarem na IPSAS, uma IPSAS em particular, uma norma em particular. O importante é que vocês saibam que tem essas distinções e que essas normas foram evoluindo ao longo do tempo, né? Em sala de aula também, eu gosto de explorar a estrutura conceitual. Acho que é muito importante vocês acompanharem essa norma especificamente, que ela é bem conceitual, né? Então, basicamente, ela funciona como o CPC 00 funciona para a área privada. Ela define ali as características qualitativas da informação contábil, os elementos das demonstrações contábeis, né, os usuários da informação contábil, que no governo tem algumas tipicidades. Então, vamos lá. Em relação às características qualitativas da informação contábil, vocês estão habituados a trabalhar com 4 características, e aqui no governo a gente trabalha com mais características, né? Então, a gente coloca, que é muito comum que caia, né? Eu vou até projetar aqui para vocês, que eu acho que vale a gente fazer essa referência já explicando cada uma dessas características, né? Que é a relevância, as informações financeiras e não financeiras são relevantes quando elas são capazes de influenciar o cumprimento dos objetivos da elaboração e divulgação da informação. Então, muito parecido lá com o que está no CPC. Representação fidedigna, a informação para ser útil deve corresponder à representação dos fenômenos. Compreensibilidade, os usuários precisam compreender o significado da informação, e a tempestividade, que ela deve estar disponível para que seja útil, né? Comparabilidade, eu poder comparar semelhanças e diferenças entre conjuntos de fenômenos, e verificabilidade para assegurar que os usuários possam ali estar com uma informação que representa fielmente os fenômenos que deve apresentar, né? A estrutura conceitual, da mesma forma que o CPC fala da restrição da informação, do custo-benefício, né? A informação, ela tem que trazer mais benefício. Se ela tiver, você tem que avaliar se os custos compensam os benefícios gerados pela informação, e o equilíbrio ali, o trade-off entre as características qualitativas. Então, também eu acho que é importante vocês trabalharem. Quanto aos elementos das demonstrações contábeis, são os mesmos que vocês já estão habituados, né? Então, o que define o reconhecimento de um ativo? Recurso controlado no presente pela entidade como resultado de um evento passado, e aí, entendendo aqui no governo o conceito de recurso, não só capacidade de gerar benefício econômico, mas também potencial de serviço, né? E aí a gente tem o passivo, que é uma obrigação presente derivada de evento passado, cuja extinção resulta em saída de recurso para a entidade. Ou seja, mesma coisa. E a divisão, a classificação no caso do ativo, por grau de conversibilidade, em circulante e não circulante, ou seja, o que é mais rápido ser transformado em dinheiro circulante, o que é menos rápido não circulante, o corte até 12 meses, né? Até 12 meses circulante, após 12 meses não circulante, e a mesma coisa a gente faz com o passivo, só que no caso do passivo é o grau de exigibilidade, que vence mais rápido, até 12 meses circulante, e o que vence depois de 12 meses não circulante. Além disso, aqui também a gente traz, vamos lá, as bases de mensuração para ativos e passivos, muito parecido também com o que vocês estão acostumados na contabilidade privada, uma observação é que na contabilidade aplicada ao setor público, o valor justo não é usado.
Então, foi uma definição ali da Federação Internacional de Contadores, que entenderam, na minha opinião, de forma equivocada, que poderia trazer um caráter muito subjetivo para a mensuração de ativos e passivos públicos, e eles optaram por só manter o valor de mercado juntamente com outras bases. Mas a maioria das IPSAs, elas admitem o valor justo entre as suas bases de mensuração. E a própria estrutura conceitual coloca que quando eu tiver uma IPSAS específica que admite o valor justo, ela pode ser considerada em detrimento do que está na estrutura conceitual, porque prevalece o que está na IPSAS específica. Então, é só um cuidadozinho que vocês têm que ter quando se tratar de valor justo, porque meio que é senso comum, por que não valor justo, né? Mas a discussão, a justificativa ali da Federação Internacional de Contadores, porque ele traria um grau de subjetividade que poderia ser prejudicial ali, né? Bom, aí a gente avança no livro falando sobre o plano de contas aplicado ao setor público e as naturezas de informação contábil, que meio que cai em 10 concursos também. Então, no caso do setor público, nós trabalhamos com 8 classes de contas. 2 patrimoniais, ativo e passivo, da mesma forma que na área privada, 2 de resultado, só que aqui a gente chama de VPA e VPD, para não misturar com aquele conceito orçamentário. Então, seriam 2 patrimoniais, 2 de resultado, muito próximo do que a gente trabalha na área do setor privado, 2 de controle de atos orçamentários, uma que cuida do registro do planejamento e outra que cuida do registro da execução do orçamento, e 2 de controles patrimoniais, onde o registro ali, além dos atos que potencialmente possam afetar o patrimônio, a maior ou a menor, eu também trago o controle de disponibilidade. Essas 8 classes de contas, elas são categorizadas em naturezas de informação para permitir que os registros sejam ali feitos dentro de cada natureza. Então, eu tenho aqui um quadro resumo que mostra bem essa lógica de como as classes de contas do PCASP devem se relacionar com as suas respectivas naturezas de informação, que é bem capaz de cair no concurso, assim, na prova de vocês. Então, vale também uma revisão de vocês nesse processo, né? Então, a gente tem 3 naturezas de informação. A natureza de informação patrimonial, que é o NIP, onde estão registrados as classes, as transações envolvendo ativo, passivo, receitas efetivas e despesas efetivas, que são VPA e VPD, o registro do orçamento, que é dentro da natureza de informação orçamentária, e o registro dos atos potenciais, que a gente chama de contas de controle de devedores e credores. O que é importante você saber? Que a gente tem aqui as regras de integridade do PCASP, né? As contas conversam entre si somente dentro de cada natureza de informação. Então, eu estou passando aqui na parte do livro essa regra de integridade para ficar gravada aqui com vocês também, né? Porque vai que cai, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa até fácil deles cobrarem, então fica fácil também de estudar. Então, as classes 1, 2, 3 e 4, elas conversam entre si, estão dentro do NIP, natureza de informação patrimonial, 5 e 6 dentro do NIL, natureza de informação orçamentária, e 7 e 8 dentro do NIC, natureza de controle. Então, a conta 7 tem como contrapartida a conta 8. A conta 5 e vice-versa. 7 com 8 conversam entre si. Mas, por exemplo, você não vai ter uma conta debitando um ativo e creditando uma conta 6 ou uma conta 8, porque elas pertencem à natureza de informação patrimonial diferente. Então, fique atento a isso, caso caia uma questão, né? Então, assim, também aqui no livro, eu vou até compartilhar isso, o que a gente registra em cada natureza de informação, que pode ser que você também tenha exemplos lá, né? Então, dentro do NIP, entrada e saída de dinheiro, reconhecimento e baixa de direito de curto prazo, de obrigação de curto prazo, de direito de longo prazo e obrigação de longo prazo, e os ajustes patrimoniais todos. Dentro do NIL, a gente vai contabilizar toda a execução orçamentária, desde a aprovação da LOA, a realização da receita, empenho da despesa, liquidação da despesa, reconhecimento crédito pago e o resto a pagar,
que é registrado, controlado dentro das contas de NIL, e dentro das contas de natureza de informação de controle, todos os atos que potencialmente possam afetar o patrimônio, e os controles de disponibilidade, desde a etapa da arrecadação da receita até os estágios do empenho, liquidação e pagamento da despesa. Então, assim, claro que é muito técnico para você decorar assim, né, mais conceitualmente, mas a gente fez muitos exercícios em sala de aula. No capítulo, inclusive, tem um conjunto de lançamentos para vocês treinarem todos, né? Que eu acho que, se você tiver um tempinho, principalmente o pessoal que faz concurso também, pode aproveitar o conhecimento e já fazer concurso também, né? Sai do ENAD já fazendo um concurso, né? E para fechar a minha dica, né? Porque vocês vão ter que ver muitos vídeos, para fechar, e já passou até do tempo que eu me planejei, a gente trabalha com as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, as DCASP. Então, a gente tem um conjunto de demonstrações que vem com a Lei 4.320, mas que acabaram tendo que também atender os padrões internacionais. E aí, nisso, houve uma adaptação, né? Então, no livro também a gente deixa muito claro quais são esses balanços todos, né, que devem ser elaborados no governo. Eu acho que vale até eu dar uma passada aqui para vocês verem a carinha dos balanços, né, e eu acho que quando a gente vê, a gente grava mais. Mas, então, além de fazer ali, ó, o balanço patrimonial, a demonstração dos fluxos de caixa, a DMPL e a DVP, que é a nossa demonstração de resultado, a gente tem os balanços orçamentário e o balanço financeiro, que estão previstos na Lei 4.320, e eu não tenho como deixar de não fazer, né? E aí a gente mostra o papel de cada um. Então, o balanço orçamentário, ele basicamente confronta o que a gente planejou, aliás, o que a gente executou com o que a gente planejou, né, para saber se você teve um resultado orçamentário deficitário, superavitário ou deficitário, né? O balanço financeiro, aqui a gente tem balanço, né, preenchido. O balanço financeiro basicamente é um fluxo de caixa, mas ele tem uma estrutura um pouco diferenciada, então vocês estão acostumados ali em trabalhar DFC com atividades operacionais de investimento e financiamento, que tem um viés mais orçamentário, então ele dá um pouquinho de trabalho para preencher, mas o resultado financeiro apurado no exercício ele é o mesmo resultado final da DFC, né? Aqui a gente tem um balanço preenchido, né? Ele tem essa cara aí de misturada, né? Então, eu trabalho tanto com execução orçamentária, como transferências recebidas, como pagamentos e ingressos extra-orçamentários. Eu tenho a demonstração das variações patrimoniais, que é a apuração do resultado, então, a diferença é que vocês estão habituados a chamar de receita, o que a gente chama de VPA, e de despesa, o que a gente chama de VPD, mas o resultado apurado, que é o resultado do exercício, ele acaba integrando ali o balanço patrimonial, e o balanço patrimonial, que é o velho conhecido de vocês, que é dividir ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante, e patrimônio líquido, que não difere muito do que vocês já sabem fazer, né? A gente ainda tem a demonstração dos fluxos de caixa, que é bem no modelo tradicional, né? Então, fluxo das entidades operacionais de investimento e financiamento, e fechando com a DMPL, que acaba que não é obrigada para todas as entidades públicas, né? Ela só para as entidades estatais independentes, que já usam ali no dia a dia a contabilidade do setor privado, que é o modelo também clássico que você já conhece, né? Aqui, no capítulo que trata das demonstrações contábeis, a gente fala um pouco de notas explicativas também, que são exigidas ali, que devem acompanhar as demonstrações contábeis também. Então, assim, eu sei que é muita informação, mas, assim, sabe aquela pincelada para resgatar tudo que vocês aprenderam? E é isso, eu espero que vocês tenham, consigam aplicar os conhecimentos, né, que dê tudo certo, que vocês façam uma boa prova, e a gente está aqui na Universidade de Brasília torcendo por todos vocês. Boa prova ENAD 2025. Até lá.